levemos o nosso pensamento a Deus, buscando serenar os nossos corações, confiando na assistência permanente dos benfeitores de todas as nossas vidas. Rogamos paz e que possamos, neste instante, trabalhar em nome de Jesus, e que assim possa ser. As nossas considerações de hoje são acerca das, vamos dizer assim, normas apresentadas por Jesus para os seus discípulos. Então, quem quer seguir o Mestre, ele havia orientado e continua orientando que tomemos a nossa cruz, as nossas realidades e devemos segui-lo, né? Dando conta das nossas experiências, das nossas aprendizagens, junto aos núcleos onde nos instalamos por força da vida, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa pátria e até mesmo fora da nossa pátria. Muitos de nós, em dado momento, buscamos, por necessidade, impostas nossas experienciações, o convívio além fronteiras nacionais. É um desafio, mas lembrando que todos os trabalhadores de Jesus, os seus discípulos, eram homens simples, humildes na acepção máxima da palavra. Todos, na sua maioria, viviam em torno do lago de Genezaré. E Jesus informava que toda a gente levada pelos interesses fáceis, olha o desafio para nós outros, encontraríamos certamente o caminho da perdição e certamente atenderíamos às necessidades inferiores e não a do caminho em direção à nossa salvação. Então, por certo, ele nos lembra que é um caminho de sacrifícios, né, de renúncias. Todos nós sofreremos as incompreensões junto àqueles a quem convivemos, por tentarmos ou por nos esforçarmos em viver o chamado de Jesus. E nos convida e nos invita ainda hoje que não nos detemos, não devemos nos deter nas discussões pueris, estéreis, que não levam a nada, a não ser o acaloramento das nossas paixões, portanto, sossobraríamos, perderíamos o nosso equilíbrio e certamente nos distanciaríamos de nosso Mestre. E para buscar a edificação do reino, precisamos estar com o nosso coração sensibilizado, sincero, pronto para enfrentar os desafios, mas sempre pela amorosidade. E ele instrumenta, naquela época e hoje, que busquemos as ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. É um chamado a nós, trabalhadores, que encontremos essas almas, esses irmãos do divino amor e que voluntariamente se afastam e que nós façamos o convite para que retornem presto, urgente, na medida dos nossos empenhos. E ainda nos invita, nos convida que curemos os enfermos, que limpemos os leprosos, que ressuscitemos os mortos nas sombras do crime e nas desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando graça o que de graça, dando de graça o que de graça nos é concedido. Pois se trabalhamos em nome de Jesus, as nossas realizações não são a nossa vontade, os nossos gestos,
muito simples, destituídos de qualquer interesse, mas certamente a manifestação das forças superiores, dos espíritos amigos, com os quais nós intercederemos em favor dessas realidades para que haja mudança, uma vez que é dever de todos nós trabalhar em favor dos que sofrem. E ainda nos convida, mais uma vez, à simplicidade, que não tenhamos a necessidade de ostentar ouro e prata, o luxo em nossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros a todos nós. Então, nós temos um desafio para achar um comportamento adequado, inclusive nas nossas vestes, para que não ferimos, não ocasionemos desconforto em alguns dos nossos irmãos. Então, a simplicidade no vestir não quer dizer que vamos andar desalinhado, mas vestirmos-nos adequadamente com o propósito da obra, da causa, do reino pelo qual nós queremos trabalhar. E ainda nos invita, nos convida que não nos preocupemos em acumular os excessos nas vestimentas, no calçar, porque ele nos lembra, lá naquela época, aos discípulos, e nos lembra ainda hoje, nós que nos colocamos na pauta como trabalhadores, que todo trabalhador tem direito a um salário. Então, para tal, nós devemos confiar nos desígnios do céu, né, de nosso Pai, que certamente alcançar-nos-á com os recursos que atendam às nossas necessidades. E certamente não há de nos faltar o que de fato é útil para que prossigamos em direção ao desempenho de nossa missiva, de nossas responsabilidades. E onde entrarmos, né, todos nós adentramos em comunidades, em cidades, às vezes dentro da própria cidade, em lugar que somos muito bem aceitos e acolhidos. Em alguns lugares não somos bem vistos, não temos o entendimento das pessoas. Naquela época ele citava as cidadelas. Nós, nas nossas ações, eventualmente, dentro das nossas comunidades, o que ele nos chama nesse sentido? Que devemos ter um devotamento ao nosso Pai e repartir o Evangelho com aqueles que sejam dignos e até que nos retiremos. Então, realizaremos as tarefas, seja de que ordem for, mas com o interesse do reino, da vontade de nosso Pai, e certamente, eventualmente, são tarefas eventuais, pontuais, mas que a gente possa marcar esses espaços, aprofundando a presença do céu, do mundo espiritual, das forças que Jesus envia para atuar junto aos seus trabalhadores, e que possamos compreender que, ao nos retirar, certamente fica o benefício da presença, não de nossas individualidades, mas sim do mundo espiritual que vem secundar-nos nas tarefas empregados de nossos esforços. E se entrarmos nessas mesmas comunidades ou residências, que levemos a nossa paz, o nosso contributo para que todos sintam-se planificados. E se houver o acolhimento da parte daqueles que nos hospedam, que nos acolhem, certamente permanecerá os eflúvios, as energias renovadoras e benéficas
para aquelas individualidades. Divido uma experiência numa situação de alguns anos atrás, visitando algumas comunidades, levávamos os haveres, o que era possível, e alcançávamos algumas famílias, um grupo de voluntários. E numa ocasião entrei numa casa em que o aspecto era muito pestilento, muito difícil de estar. Havia uma pessoa enferma e, ao adentrar aquele espaço, silenciei minhas emoções e permaneci o tempo necessário até que surgiu uma nova oportunidade de retornar àquela casa. E nessa ocasião levamos mais alguns haveres, alguns alimentos, para ser específico, alguns pães que haviam disponibilizado. Levei este casal já com alguma idade, um dos havia uma enfermidade, o câncer, enfim. E adentrei novamente naquele lar, e ao adentrar levei um susto, vamos dizer assim, porque me preparei para encontrar a cena anterior, da visita anterior, onde havia um desconforto físico, espiritual. E, ao adentrar, encontrei um ambiente que não era aquele que eu havia visitado em outra ocasião. Primeira lição de que não devemos compactuar com o sofrimento e nem expectar. Né? Vamos, realizamos o nosso trabalho, que é em nome do Senhor. E o nosso anfitrião chegou e disse-me: Flávio, sempre que puderes, pode passar para nós conversarmos. Não precisa trazer absolutamente nada. E aprendi nesse dia que não são as coisas que oferecemos, os bens, seja de que ordem for, mas sim o que nós podemos oferecer de nós próprios, junto com os benfeitores. Isto é o grande trabalho do reino, ofertarmos-nos a nós próprios em experiências edificantes, silenciosas, para que ocorram as transformações nas casas e assim cumprindo a palavra de nosso Mestre e Senhor. A nossa paz descerá sobre as residências. Isto é um aprendizado. E se ninguém quiser nos escutar, até mesmo nos ressachar, nos devemos não permanecer vinculados. Jesus orienta que nem o pó devemos trazer desses ambientes. O pó poderemos também trazer para os dias de hoje, que às vezes a gente fica com alguns detalhes, né, da visita não bem-sucedida. Entreguemos na mão do Senhor e, se pudermos, oremos e confiemos. Nós estamos a serviço do reino e, para tal, não devemos violentar-nos e nem a ninguém. O esforço é que sustentemos-nos a serviço do Senhor, atendendo às necessidades daqueles que assim o desejarem. Não devemos ficar rancorosos, intimidados. Devemos permanecer em paz, em paz. E Jesus ainda, isso são orientações aos apóstolos, que envia-os ao meio, nossas ovelhas, de um antro de lobos. Recomenda-nos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Ou seja, temos que ter aquela beleza do pássaro, da pomba, mas temos que ter essa amplitude de compreensão
sem julgar e condenar, mas termos os olhos abertos a termos as percepções reais das realidades que interagimos em nome de Jesus para a edificação do reino. Seremos conduzidos, eventualmente, como réus à presença dos governadores, de reis, tiranos, descrentes, a fim de darmos testemunhos. Então, eventualmente, aquilo que parece-nos ser sofrimento, uma causa de um desconforto, só se for do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas vaidades. Porque, eventualmente, o testemunho passa pelo caminho estreito, pelas vicissitudes encontradas, pelas dificuldades, e ali estaremos testemunhando pelo nosso comportamento, pela nossa atitude de amorosidade e de respeito à diversidade, demonstrando não só um comportamento adequado, mas a vivência de nossa confiança no auxílio dos benfeitores da causa do reino. Devemos sempre nos lembrar que se temos um alinho, um entendimento, nas nossas ações é importante ter aquela beleza da pomba e a atitude pertinente de uma serpente, para que possamos identificar as necessidades e estarmos a serviço. Nossas bocas falarão de acordo com as necessidades. Estejamos atentos, pois quem falará em nós para atender às necessidades não é a nossa vontade, mas sim daquele que tenha nos enviado nesse ministério ao qual nos vinculamos. Porque se não somos nós que falamos, né, não devemos nos preocupar o que vamos dizer. Seremos inspirados e somos inspirados para atender às necessidades daqueles a quem nos predispomos a amparar, a acolher e a solver minimamente o seu sofrimento, pela solidariedade espargida, pela amorosidade e, sobretudo, pelo o acompanhamento dessas realidades, levando a palavra de Jesus, atendendo as angústias daqueles que sofrem. Lembremos-nos que, por exemplo, nesses dias em que estamos a enfrentar, é um período de muita dificuldade. Houve transformações no orbe, no planeta inteiro, e nós estamos vivenciando no sentido do acompanhamento de situações que deixam-nos por século aflitos, preocupados. Nós vemos o irmão que entrega o irmão, o pai que entrega o filho, a sombra que atua vil entre as famílias, entre as comunidades, e há que nós temos que buscar nesta realidade a compreensão e lembrarmos-nos que os que perseverarmos, né, numa atitude de vinculação permanente com as forças do alto, alcançaremos a salvação, a libertação dessas realidades que são transitórias. E é importante que tenhamos essa compreensão. Muitas vezes, se nós conseguirmos perseverar, seremos, às vezes, perseguidos em alguns lugares, trocamos de lugar. Certa vez, um orador espírita disse: se há donos, às vezes até nas instituições que morejamos, devemos mudar, ir para outra.
Então, devemos mudar as nossas ações, os nossos comportamentos. Vamos para outro núcleo, buscando aquilo que nos é móvel das nossas ações. Companheirismo, solidariedade, vivência do ensino de Jesus. E devemos ter bem claro, todos nós, que acima de todos nós está o nosso Pai. E a verdade absoluta prevalecerá sobre as nossas consciências de todos aqueles com quem nos relacionamos. Devemos trabalhar, sim, pelo reino, sem temor, que eventualmente temos medo, né? O medo nos visita. E Jesus orienta ainda hoje que não tememos, né, aos que matam o corpo, mas não têm acesso à alma. Então, devemos, com a prudência, com cautela, fazer o enfrentamento dessas realidades difíceis, mas permanecendo no serviço do reino. E até porque, se nós observamos a natureza, vemos que Jesus experimenta a nós, seus discípulos, que nós temos um valor mais precioso que toda a natureza, que os pássaros, para ser exato. E ele nos convida que devemos empregar a amorosidade, o amor ao Evangelho, e todos nós que o confessar da nossa compreensão de Jesus como nosso modelo, como nosso orientador maior às nossas realidades, seremos reconhecidos por Ele diante de nosso Pai. Igualmente, Ele confessará a compreensão que alcancemos em relação a Ele, pelo Evangelho, e certamente Ele nos apresentará o Pai que está nos céus, para que alcancemos os benefícios da presença da espiritualidade em nossas vidas. E assim ele faz um grande convite para que todos busquemos seguir os seus passos, a sua renúncia, esteve a serviço permanente quando entre nós, atendendo a todos com muita atenção, com muita orientação. Vá e não peques, para que algo não te aconteça de pior. Quem não está em pecado, que atire a primeira pedra. Vós diz que sou o rei, vós dizeis. E ele, sendo, não houve a necessidade, nunca chamou a sua pessoa o reconhecimento. E, eventualmente, como ele é bom, o Senhor é bom, ele esclarecia, bom é meu Pai. E assim prosseguiu até o final do seu mandato de amor junto a nós. Porque quando fomos acolhidos para a experienciação neste órgão, ele esteve presente, acompanhando, alinhando, organizando, para que pudéssemos adentrar a psicosfera terrena e aqui amealhar os recursos para a evolução de nossos espíritos. E assim o fez, e não satisfeito de nos acolher, venho presencialmente estar com nós e delinear caminhos para que santifiquemos as nossas individualidades e alcancemos aquilo que almejamos. O progresso espiritual, a libertação de nossas individualidades, a retratação para com os seres que, porventura, num pretérito não muito distantes, influenciamos as condutas, o desalinho, e ora nos
apresentamos como colaboradores do reino. E este ato nos qualifica no ressarcimento, né, das nossas ações indevidas no pretérito, mas, sobretudo, também nos apresenta diante de nosso Pai, para que possamos alcançar aquilo que almejamos, a nossa libertação, a nossa salvação. E lembremos-nos que são pequenos gestos. Lembremos-nos da viúva que adentra o cenáculo e Jesus chama a atenção dos seus apóstolos para que observem. E aquela mulher, né, pequena de corpo, grande de espírito, deposita no gasofilácio aquela moeda que lhe faria falta às suas necessidades, demonstrando a sua fé, a sua convicção acerca da sua possibilidade de colaborar para com o coletivo. Possamos nós fazer essas reflexões, realizando com responsabilidade as nossas atividades. Esperamos despertar nesses dias, em todos nós, esta compreensão, que possamos alcançar as altas esferas da espiritualidade pelo nosso pensamento, angariando a simpatia e a companhia dos benfeitores da humanidade, e que possamos elevar o nosso pensamento coletivo, pedindo ao nosso Pai, Senhor, que envie os seus emissários a acudir a esta realidade. Que possamos agradecer profundamente pelas experiências em que somos chamados a viver, mas intercedemos, Senhor, neste momento, pelos enfermos de toda ordem, que possamos, daqui com os pés no estrado terreno, vibrar amorosamente para com aqueles que sofrem as agruras desses dias. O desequilíbrio psíquico, a desorganização do organismo físico, as enfermidades de todas as ordens, mas também pedimos, Senhor, pelas autoridades constituídas politicamente, na ciência, na educação, todos tentam acertar. Envie, Senhor, os teus emissários a pacificar as consciências para que eles possam atingir o bem comum, salvando as individualidades do sofrimento segundo a tua vontade, mas realizando também no desempenho das funções, ora atribuída a essas autoridades, a solução dos problemas das coletividades. Lembramos-nos, em particular, das crianças, que em diversos lugares do nosso planeta sofrem as agruras que ainda são impostas para o ressarcimento de suas inexperiências ou de suas experiências transatas em outras oportunidades. Pedimos que os adultos ajam com responsabilidade e sensibilizem-se para realizar as transformações, que possamos perdoar-nos profundamente e perdoar a todos profundamente, em nome de Jesus, que assim seja.